Olá! Hoje a gente vai analisar um documento que é, assim, fascinante e bem perturbador. Com certeza. O tema é uma criatura, o Wendigo, mas o que importa mesmo é a nossa fonte. É a perspectiva, né? Exato. O que a gente tem aqui não é um estudo neutro acadêmico. São trechos de um manual de treinamento, quase uma palestra, de uma corporação chamada Pentex. Que, para quem não conhece, basicamente a personificação do mal corporativo nesse universo. Totalmente. E eles veem os Wendigo como inimigos mortais. Então, nossa missão aqui é dissecar esse material. Entender a anatomia do ódio deles. Isso. E no processo, extrair o perfil da criatura. Táticas, fraquezas, tudo pelo olhar de quem só quer aniquilar. E essa perspectiva é o que torna tudo tão complexo. A gente está vendo o Wendigo não como ele é, mas como o maior inimigo dele o enxerga. É um espelho distorcido. Exatamente. Cada fato vem embrulhado em desprezo, cada observação é uma busca por uma vulnerabilidade. O nosso trabalho aqui é quase forense, sabe? Separar o que pode ser real da projeção de ódio do narrador. É um mergulho na mentalidade desse caçador corporativo. Perfeito. E o narrador da Pentex já começa de um jeito que define o tom de tudo. Ah, sim. A declaração inicial. Ele diz sem rodeios que se pudesse estalar os dedos e eliminar uma tribo, seria a dos Wendigo. O que é curioso porque existem outros inimigos, talvez até mais diretos. Pois é. E o que me intriga não é nem o ódio, mas a razão que ele dá. Ele admite que outras tribos o irritam, mas os Wendigo, eles o deixam furioso. Pelo motivo mais estranho possível. Eles não têm motivo para estar em desacordo conosco. Na cabeça dele, eles deveriam ser aliados. O que é um paradoxo incrível, e a lógica dele para isso revela tudo sobre a Pentex. Totalmente. A fonte define os Wendigo por um único motor, a vingança. Um desejo de retribuição. Isso que queima como gelo. Eles se lembram de tudo. Lembram do que era ser nativo antes da colonização, da pureza das terras sendo corrompida. Lembram dos ancestrais escravizados e o ponto mais amargo de todos. Eles se lembram vividamente do irmão do meio, que parece ser uma referência a outra tribo nativa. Isso. Sendo aniquilado pelo Worm, a grande força do mal, enquanto as outras tribos só assistiram, não fizeram nada. E é aí que a frustração do narrador da Pentex explode. Ele olha para todo esse rancor, essa mágoa, Toda essa energia. e não entende por que essa fúria toda está voltada para eles, para Pentex. É quase cômico. Ele vê esse poder vingativo como um recurso natural sendo desperdiçado. É uma visão de gerente de projetos, né? Tipo, essa mão de obra do ódio deveria estar sendo usada contra os primos traidores, não contra a corporação. Exatamente. É uma má alocação de recursos, na visão dele. E isso se conecta com a análise social que o documento faz. Dá desconfiança entre as tribos. Isso. Ele afirma que a desconfiança é a regra, mas o desprezo dos Wendigo pelas outras é visceral. Está em outra categoria. E para ele isso não é só um detalhe. De jeito nenhum. Ele enxerga essa desconfiança mútua como a principal vulnerabilidade estratégica do inimigo. É a rachadura na armadura. Aqui ele pretende explorar com tudo que tiver. Para Pentex, a briga interna dos inimigos é o maior ativo deles. Ok, então a motivação distorcida da Pentex está clara. Agora vamos entrar no perfil do Wendigo como caçador, porque os detalhes aqui são de arrepiar. É uma parte bem pesada do documento. A frase que o narrador usa para resumi-los é: o gelo corre em suas veias e encapsula seus corações. A mensagem é clara. Não tem misericórdia, não tem negociação. Se um Wendigo te marca como agente do Worm, já era. Seu destino é ser feito em pedaços. Ponto. E as características de caça que ele descreve, elas revelam uma psicologia assustadora. Não é só eliminar o inimigo. Não, eles os descreve como rastreadores implacáveis, sabe? Capazes de seguir uma presa até o fim do mundo. A fonte é categórica nisso. Se um Wendigo pegou seu rastro, sua vida acabou. Mas a grande sacada é a distinção que ele faz. Diferente de outros guerreiros como os Fenris, que buscam a glória na batalha, Os Wendigos se deleitam no processo. na perseguição, o ato de caçar é o objetivo. E o troféu, seja uma cabeça, orelhas, o coração da vítima,
é a prova do domínio. Isso os transforma de soldados em predadores ritualísticos. Exatamente. E a forma como o narrador descreve esses troféus é visceral. Ele não poupa detalhes. Ele relata com uma naturalidade que perturba ter visto o Wendigo com cabeças decepadas penduradas em cintos. E colares feitos de orelhas. Menciona abertamente que eles comem os corações dos inimigos para absorver a força. A brutalidade é tanta que o próprio narrador, que vamos lembrar, representa uma entidade monstruosa. Ele mesmo se choca. Ele faz uma pausa para compará-los a um grupo super maligno, os Black Spiral Dancers. E ele questiona em voz alta porque os Wendigo ainda lutam do lado dos mocinhos. É um atestado da ferocidade deles, vindo da boca do próprio diabo. E essa ferocidade vai para o lado místico também, que talvez seja a parte mais aterrorizante. Ah, sim. A caçada espiritual. A caçada deles não precisa começar com um confronto físico, né? Não. Basta um fragmento da vítima. Um fio de cabelo, um pedaço de pele, sangue que ficou sob as unhas. Com esse elo simbólico, eles invocam o totem deles, a entidade Wendigo. E aí a caçada espiritual começa. O resultado, como descrito na fonte, é a vítima ser encontrada dias depois, intacta por fora. Mas com o coração devorado por dentro. A morte vem de dentro para fora. É terrível. Sabe, essa riqueza de detalhes sobre o inimigo, as motivações, as táticas, a psicologia, parece a preparação para um jogo extremamente complexo. Sim, me lembra um pouco. Quase como um mestre de RPG estudando o manual dos monstros para criar um desafio inesquecível, sabe? É uma análise de conheça-se o inimigo num nível muito profundo. Com certeza. Quem aprecia RPGs precisa pensar de forma estratégica, né? Entender sistemas, mergulhar em narrativas densas e, acima de tudo, se preparar. É verdade. E quem gosta de RPG geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente, mais envolvida com leitura. É um perfil que, curiosamente, combina muito com a dedicação e o foco que a gente precisa para estudar para concursos e provas, seja vestibular, concurso público, militar, OAB, residência médica. é uma boa conexão. Se você que está nos ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Isso mesmo. Bom, e falando em preparação e táticas, a fonte que a gente está analisando oferece conselhos bem específicos sobre como combater um Wendigo. Exato. A abordagem é tudo menos simples. Não é só sobre força bruta. A análise da Pentex passa de o que eles são para como os exploramos. Eles descrevem duas abordagens principais. Quase um plano A e um plano B. O plano A sendo a guerra psicológica. A manipulação. E o plano B é a aniquilação total e imediata. E é fascinante como eles parecem preferir o primeiro. E essa estratégia psicológica se baseia numa suposta fraqueza deles? Exato. O narrador alega que, apesar de serem caçadores geniais, os Wendigo não possuem muito senso prático ou bom senso. Então a tática é explorar aquela desconfiança visceral que eles já sentem pelas outras tribos. O plano sugerido é diabólico na sua simplicidade. Poluir suas terras sagradas, ou atacar seus parentes e plantar evidências falsas. Fazendo parecer que outra tribo foi a responsável. A frase exata é: basta acender o fósforo nesse pavio que todos os Wendigo possuem. A ideia é virá-los uns contra os outros e assistir ao caos. É uma guerra de informação antes da guerra de balas. Isso é o plano A. Mas o que me chama a atenção é como o plano B, o confronto direto, é o oposto completo. Se a manipulação falha, a orientação muda para uma brutalidade absoluta. A fonte diz: qualquer combate com um Wendigo precisa terminar quase assim que começa. Sem luta prolongada, sem tática de guerrilha. É um golpe decisivo ou nada.
E a regra mais importante que ele enfatiza várias vezes: Eles não podem escapar. de jeito nenhum. A ordem é explícita. Mesmo que você seja o único sobrevivente, o índigo esteja fugindo, ferido, longe, Sua missão é persegui-lo e matá-lo a qualquer custo. não existe retirada tática, não existe reagrupar, é vencer ou ser caçado para sempre. Exato, porque as consequências da falha definem essa regra. Se ele escapar, o jogo vira completamente. Ele não vai só fugir. Ele vai se recuperar, vai usar aquela habilidade de rastreamento implacável e vai te caçar. E não só você. A ameaça é clara. Ele vai fazer de você e de tudo e todos que você ama um troféu. A falha não é só perder a batalha, é entregar um mapa de tudo que é caro para você para o seu pior inimigo. Nossa, é um nível de detalhe impressionante e sombrio. Aliás, se esse tipo de análise aprofundada é o que atrai, aproveita para curtir e se inscrever, porque é exatamente isso que a gente busca fazer aqui. Continuando, o palestrante da Pentex não para nas táticas de combate individuais. Ele expande a análise para fraquezas de longo prazo. Vulnerabilidades culturais, quase. Isso, que ele acredita que vão selar o destino dos Wendigo. É a visão macro da erradicação. E qual seria essa falha fatal, segundo ele? Uma obsessão com a pureza da linhagem. Ele até compara de forma bem depreciativa com a de outro grupo, os Silver Fangs. E o que ele afirma? A afirmação da fonte é que os Wendigo só se reproduzem com sua própria estirpe, recusando-se a misturar o sangue. A partir daí, a conclusão dele é: Fria, calculista e paciente. eventualmente, eles vão se extinguir por conta própria. Ele lamenta que não vai ser em breve, mas vê a extinção deles como uma inevitabilidade genética. E enquanto essa autoextinção não chega, a Pentex tem, claro, soluções mais Industriais. imediatas, com certeza. O narrador recomenda o uso do melhor armamento fornecido por uma subsidiária, a Herculan. Mas para lidar com acampamentos inteiros, a solução é ainda mais drástica. Aí a ordem é contatar outra subsidiária, a Nastron Enterprises. Descrita como especialista em respostas rápidas e em lançar grandes cargas sobre esse tipo de inimigo. A linguagem corporativa mal disfarça a realidade, né? Ataques aéreos, artilharia pesada. Aniquilação em massa. E tudo isso culmina no conselho final de engajamento. Um resumo das regras de ouro para sobreviver ao encontro. Ok. Nunca lute, sempre à distância. Use a tecnologia a seu favor. Segundo, nunca em hipótese alguma deixe que eles te vejam, sintam seu cheiro ou ouçam sua voz. O anonimato sensorial é a melhor defesa. E a regra mais importante, e a mais misteriosa, nunca jamais diga seu nome a eles. Por quê? A implicação é que saber seu nome cria um elo, uma conexão mística que transforma a caçada em algo pessoal, eterno e inevitável. Certo, vamos organizar as ideias. O que esse manual da Pentex nos mostra é um retrato do Wendigo como um caçador ritualístico implacável. Movido por um ódio que, na visão cínica da corporação, está só mal direcionado. E as maiores forças deles, a tenacidade, a brutalidade, a conexão com a caça, estão, ironicamente, ligadas às suas maiores fraquezas, as fraquezas exploráveis, a desconfiança paranoica e uma rigidez cultural que a Pentex acredita que vai levar ao fim deles. No final das contas, o que a gente tem aqui é menos um bestiário e mais um manual de destruição. Exato. Ele combina a manipulação psicológica, explorando feridas históricas, com a aplicação de força industrial esmagadora. É um documento que, ao tentar descrever o inimigo, acaba revelando muito mais sobre a própria Pentex, sobre a natureza dela. Fria, calculista, eficiente e totalmente desprovida de moralidade. É o retrato de uma máquina dissecando seu adversário com a precisão de um cirurgião, buscando cada ponto fraco para aplicar a máxima pressão. Exatamente. E isso nos deixa com uma última reflexão. O narrador da fonte insiste que o ódio dos Wendigo é um erro estratégico, que eles são um ativo desperdiçado. Que deveriam ser aliados. Mas quando a gente olha para as táticas que a própria Pentex defende abertamente aqui, poluir terras sagradas, incriminar inocentes para fomentar uma guerra civil,
e literalmente lançar grandes cargas sobre acampamentos? Fica a pergunta, né? Será que o ódio dos Wendigo é realmente tão mal direcionado